Oi, professor. Oi. Professor, obrigado pelos áudios. Eu ainda não escutei, mas assim que escutar eu vou estudar direitinho. Obrigado, de verdade. Imagina, querida. Se precisar de mais alguma coisa, você chama. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, Oi, Lê. bom dia. Bom dia. Hoje é Sociologia? Sim, senhora. Obrigada. Nada. Professor, bom dia. Bom dia, David. Você Diga. poderia tirar uma dúvida, por favor? Fala. Ontem eu fiquei estudando o Weber porque, tipo, eu apanhei muito nos exercícios. E, tipo, Hum, eu achei bem difícil algumas coisinhas. hum. Eu ainda não entendi a abordagem, do capitalismo do Weber. Você poderia dar uma explicadinha, por favor? Eu vou dar uma revisãozinha agora no comecinho e aí você vê, Ah, tá? tá. Senão Uhum. depois você me pergunta de Beleza. novo, E tá? uma coisa do Marx que, tipo, eu tipo, tive dúvida ontem mesmo. Qual que é a Hum, diferença de infraestrutura e superestrutura? tá. A superestrutura, ela é tudo aquilo que, como é que eu vou dizer isso de forma bem simples? Tudo aquilo que sustenta o capital. Então, a superestrutura ela é formada mesmo pelo Estado, pelas... Meu Deus, estou com Indústrias? sono ainda. Não. Não. As instituições do Estado, igreja e tudo mais. A infraestrutura é tudo aquilo que está na base, ou seja, o próprio proletariado é infraestrutura, é a mão de obra. Enquanto a superestrutura é aquilo que faz o capital ser o capital. Entendi, valeu, professor. Nada. Gente, vamos começando. Bom dia para todo mundo. Antes Bom de mais dia. nada, eu vou dar uma revisãozinha da aula passada de sociologia, que foi o Weber, né? Até porque a gente vai precisar dela hoje. Seguinte, o Weber, ele está pensando ali num momento em que a indústria está se movimentando mais e o capitalismo está se firmando de fato no mundo, especialmente na Europa, né? Então ali você tem um monte de descobertas científicas, técnico-científicas, você tinha aquelas feiras mundiais e tudo mais,
E o Weber vai tentar pensar em alguma coisa que possa ajudá-lo a analisar a sociedade e falar sobre essa sociedade de forma compreensível. Por isso, a sociologia dele é uma sociologia compreensível, tá? O que ele vai pensar? Todos nós fazemos ações, certo? E aí a ação social vai ser uma forma dele analisar essa sociedade. A ação social é sempre aquela que precisa do reconhecimento do outro para que ela seja social. Não é uma ação isolada que eu faço dentro da minha casa fechado, mas é uma ação que implica no outro também. Então ele vai lá colocar alguns tipos de ações sociais, né? Ação racional com relação ao fim, que é aquela ação que você precisa mobilizar certos meios para você conseguir chegar a um certo objetivo. Você vai ter também a ação racional com relação a valores, que vai ser relacionado justamente à moralidade, aos valores que a sociedade leva. Ou seja, ela não está mais voltada para uma questão puramente exterior, mas ela está guiada por uma série de valores, né? Eu dei de exemplo para vocês na aula passada o harakiri. A gente vai ter a ação afetiva, que ela é definida justamente pelo estado de consciência, o humor da pessoa, ela age por impulso, por pura afetividade. Isso vai ser bem importante na aula de hoje. E a ação tradicional, que é aquela que a gente faz tantas vezes que ela acaba se tornando mecânica, quase. Então, eu coloquei lá para vocês aquele meme do Weber dirigindo o carro, né? A cara do Weber lá dirigindo. O que o Weber queria? O Weber queria um Estado puramente racionalizado. Por um Estado puramente racionalizado, a gente entende que ele tem que passar por uma certa metodologia, ou seja, o Estado ele tem que ser burocratizado, porque se ele não for burocratizado, ele entra no caos. Um Estado sem burocracia é um Estado caótico para o Weber, tá? E aí, esse mundo racional que o Weber procura também um mundo desmistificado, ou seja, que você deixe todas as suas crenças no seu estado privado e não no público. Aqui tem uma diferença entre público e privado bem forte. No seu privado, você faz aquilo que você bem entender. Só que o público é público. Então, no público, você precisa pensar na res pública, na coisa pública, certo? Então, vamos ver se vocês sacaram o público e o privado. O que é público? Todas as coisas que a gente faz na rua são públicas. Todas as coisas que a gente faz em casa, que só afetam a mim mesmo, são do âmbito privado, certo? E aí, então, alguma dúvida? Ah, David, do Capital, né? O Capital pro Weber é esse processo de evolução. Ele vai dizer na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, que o protestantismo, por exemplo, ele foi uma grande forma do capital se desenvolver. Por quê? Quando você teve a Reforma Protestante, lá com Martinho Lutero, esses pastores, eles vão dizer que o trabalho dignifica o homem e aproxima o homem de Deus. Então, quanto mais se trabalha, mais próximo de Deus você fica pro protestantismo. E isso faz com que o capitalismo se desenvolva de uma maneira muito forte e muito rápida. Basicamente dizendo, o protestantismo ele vai ser uma pecinha para o capital se desenvolver. O Weber não vai fazer uma crítica tão dura ao capital quanto o Marx, mas ele vai dizer que ele é um processo, e ele é um processo de descoberta técnico-científica e que precisa ser levado a cabo, tá? Porque ele vai levar ao progresso. Eles estão muito preocupados com o progresso aqui ainda. Ok? Ok, é que tinha a questão da tarefa que tava falando para mim, tipo, associar o texto com os pensadores. Aí, tipo,
a alternativa, quer dizer, a resposta certa seria associar. Tinha um texto falando sobre classes. A, B, C, D, E. E, tipo, eu associei isso diretamente com Marx, que eu pensei, classe social, então tem a ver com Marx, mas tava lá o Weber, eu não entendi, entendeu? Depois Manda eu no mando a WhatsApp. questão. Uhum. Isso, Beleza, tá bom? beleza. Então, bora lá. Para o dia de hoje. Deixa eu só ativar a galera. Bora lá então, gente. Então hoje a questão é o Weber no Brasil, certo? Então a gente vai ter alguns pensadores brasileiros que vão usar o Weber também como uma forma de análise da sociedade brasileira, certo? O primeiro deles é o Sérgio Buarque de Holanda. Não me lembro agora se ele era pai ou avô do Chico Buarque, tá? Mas é um dos dois. O Sérgio Buarque de Holanda, é esse senhorzinho simpático aqui, olha só, ele nem tá tão longe da gente mais, né? 1902 ele nasceu e em 1982 ele morreu. Ele foi formado em Direito, mais especificamente ele tinha o bacharelado dele em Ciências Jurídicas e Sociais na chamada Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ. Ele foi historiador, sociólogo ao acaso. Por que ao acaso? Porque ele foi ser correspondente de um jornal do Rio de Janeiro na Alemanha. E aí foi quando ele entrou em contato com o pensamento do Weber, do Marx, e ele ficou inspirado por isso e começou a estudar, de fato, a sociedade tal como um sociólogo, tá? Ele é um dos pensadores do movimento modernista, então ali na década de 20, né, 22, e é um grande intérprete da sociedade brasileira. O Sérgio Buarque de Holanda, como eu disse, ele vai estar extremamente baseado no Weber quando ele escreve um livro, a grande obra dele, que é o Raízes do Brasil, que tem essa capinha aí com um quadro da Tarsila, né? Ele é lançado em 1936 e ele está tentando interpretar a sociedade brasileira daquela época a partir do Weber, usando um conceito dele, do Weber, que é o tipo ideal, que foi desenvolvido lá na obra do Weber. Esse tipo ideal ele vai ser importante também para a gente entender o Weber um pouquinho melhor. Aí, olha só, um conceito, um tipo ideal, é normalmente uma simplificação e generalização da realidade. Ou seja, aqui o Weber está tentando achar um método para ele conseguir analisar certas situações na sociedade por meio de uma generalização da realidade. Por generalização da realidade, a gente não sabe que... Aliás, a gente sabe que isso não quer dizer que esse tipo ideal vá condizer necessariamente a essa realidade. Tais construções, é uma construção, esse tipo ideal, permitem-nos ver, em traços particulares ou em seu caráter total, os fenômenos se aproximam de uma de nossas construções. Ou seja, aquilo que acontece no mundo, aquele fenômeno que está acontecendo no mundo, aquilo que aparece no mundo, ele está próximo desse tipo ideal que eu criei, que eu formei ali com a minha razão para tentar analisar a sociedade. Vocês vão ver um exemplo disso já já. Determinar o grau de aproximação do fenômeno histórico e o tipo construído teoricamente. Sob este aspecto, a construção é simplesmente um recurso técnico que facilita uma disposição e terminologia mais lúcidas. O Weber está dizendo aqui que ele está usando uma construção racional para analisar a sociedade. Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente for pensar nos movimentos sociais e nos teóricos dos movimentos sociais. Então, por exemplo, a Judith Butler, ela vai dizer que o gênero é uma construção. É uma construção para analisar um fenômeno que acontece na sociedade, certo?
que é uma construção que analisa um fenômeno na sociedade? Você vai ter uma construção, por exemplo, do conceito de democracia na nossa cabeça, certo? Na cabeça da gente, a gente sabe que uma democracia é o sistema político no qual o povo participa. Ele se aproxima da realidade do fenômeno da democracia. Dá para a gente analisar uma democracia a partir da ideia de democracia que a gente tem do conceito de democracia? É mais ou menos isso que ele vai fazer com os tipos ideais, tá? Alguma dúvida? O professor tem coisa no chat. O que seria a razão para Weber? A razão, Lari, seria justamente a nossa faculdade de pensar, é o clássico, é a nossa faculdade de pensar, a nossa faculdade de refletir, a nossa faculdade de construir coisas. Dentro do Capital, a função da razão, entre outras coisas, é buscar o progresso. Buscar o progresso como? Seja por métodos científicos, e para o Weber a sociologia é uma ciência, né? É uma ciência social, seja por métodos, sei lá, racionais em geral, tá? Então a razão seria basicamente essa faculdade da nossa mente, do nosso corpo, do ser humano, que o classifica tal como um ser humano, para que você consiga entender e fazer as coisas progredirem, tá? Mais alguma dúvida? Qual o tipo ideal do Weber é o homem cordial do Buarque? É isso mesmo, Isa. A gente já vai chegar lá. Segura aí. Vamos lá. Então, olha só. O tipo ideal vai ser um parâmetro de análise da sociedade, uma construção mental com um certo número de características para construir um todo tangível e que não representa a realidade em si. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente constrói para tentar analisar, toda hipótese que a gente constrói para tentar analisar alguma coisa, ela não necessariamente vai corresponder à nossa realidade como ela é de fato, tá? Porque a gente não consegue conhecer a nossa realidade plenamente. Por quê? Porque a gente está dentro de uma sociedade mutável. A gente está dentro de uma sociedade que o tempo todo está se movimentando. Nós somos seres humanos, e os seres humanos não são uma coisa fixa, né? Eles são, aquilo que a gente estava vendo no Aristóteles da semana passada. A gente tem essência, a nossa essência de humanidade, mas essa nossa essência, ela se manifesta em formas diferentes durante a nossa vida, de acordo com o que a gente faz, de acordo com o que a gente muda, de acordo com as nossas escolhas. Então, a gente está sempre nessa mutabilidade da sociedade. A sociedade está sempre mudando, então não tem como. Eu criei um tipo ideal agora, nesse momento, para analisar a sociedade, seja ele qual for. Aconteceu alguma coisa e o meu tipo ideal já não serve mais para eu analisar a sociedade totalmente em si, completa, certo? Então, isso está mudando o tempo todo. Quando eu estava escrevendo meu mestrado, eu lembro que a minha orientadora dizia que o texto ele tem que ser uma coisa viva. Viva no sentido de que eu estava escrevendo sobre gênero e as coisas estavam acontecendo no mundo. Então, quando eu terminei de escrever minha dissertação, um ano depois, ela já tem uma série de coisas que já não condizem mais com aquilo. Porque as coisas estão mudando, a política está acontecendo, as relações sociais estão se dando, e aí as coisas vão, de fato, mudando, e a gente precisa fazer novas construções mentais para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então tá. O objetivo do... Fala. Eu posso falar, então, que pro Weber não existia a questão do... Pro Weber não, pro Sérgio Buarque não existia a questão do fato social. O fato social existe, mas ele também tá... ele também é mutável. Ele também pode mudar. Tudo é mutável, tá? Então, vamos lá. O objetivo do uso dos tipos ideais é de criar um instrumento teórico e analítico para a gente tentar
classificar os objetos e analisar as coisas. Aí eu coloquei aqui para vocês de exemplo justamente a democracia, como eu disse antes. Democracia, ou seja, como fazer a tal democracia? O que a faz como democracia? Qual é a característica que faz a democracia ser uma democracia? Lê, pode falar. Professor, eu não entendi uma coisa. Na busca do tipo ideal, se as coisas estão em completa mudança, como que vai existir um tipo ideal? Ou esse tipo também é mutável? Né? O tipo pode ser mutável, mas veja, foi o que eu disse. A gente tem uma essência das coisas. Qual é a essência da democracia? Liberdade de fala e... Enfim, De escolha e poder participar, não é? sim. Independente de qualquer coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo num sistema democrático, certo? Um sistema Aham. político democrático. O que que garante que o nosso sistema político e democrático é uma democracia? Além da nossa liberdade de expressão, além da nossa liberdade de escolha, de fazer as coisas. Putz, não sei. É o momento que a gente vai lá e vota na urna, certo? A democracia grega ela parte dos mesmos princípios, mas você não vota, você debate. É uma democracia participativa. A essência da democracia continua sendo a mesma. Então eu posso usar esse tipo ideal de democracia, este conceito de democracia, que é basicamente o governo do povo. Democratios. Cratios, governo, demo, povo. Eu posso usar isso como um tipo ideal para analisar qualquer democracia. Independente de em qual momento histórico ela esteja. A essência é a mesma. Embora as miudezas dela, que sejam muito importantes também, mudem, a essência continua sendo a mesma. Entendeu? Então, nessa ideia de tipo ideal, a mutabilidade são só nas vertentes, assim como no avanço também da sociedade. Uhum, A essência sempre será a mesma, independente de onde seja. bem por aí. Obrigada. Entendeu? Nada. Fala, David. Então, Weber meio que se apropriou da ideia do mundo das ideias do Platão para, tipo, caracterizar o... É que parece muito, professor. Você e Platão. Você e Platão. Pois é, mas parece. Não, parece. Por quê? Me diz, eu não consigo ver uma... Porque, por exemplo, usando a democracia, ela tem uma essência, como você disse. É uma coisa que, tipo, teoricamente, quer dizer, na prática a gente não consegue enxergar na realidade a essência em si. Então, tipo, a gente enxerga as falhas, certo? Que seria, tipo, uma tentativa para chegar na essência, só que ela é apenas um método de análise. E, tipo, é igualzinho o Platão, não tem como falar que não, professor. Eu acho que o método pode ser parecido, David, porque que ele está pensando? Ele está pensando, de fato, num tipo ideal, portanto, uma ideia, né? E faz sentido quando você pensa nessa vertente aí. Só que, para o Weber, tem uma diferença muito grande, que é a mesma diferença do Aristóteles. Eu não consegui enxergar essa diferença. É palpável. O mundo das ideias não é palpável. O mundo das ideias é um negócio fora da realidade. Enquanto esse tipo ideal, ele se aproxima muito da realidade. Diferentemente do mundo das ideias do Platão, que ele não se aproxima da realidade. Ele fica lá sempre pairando como um ideal, como algo inalcançável mesmo. É quase uma utopia o que o Platão propõe. O mundo das ideias, para você ter uma noção, é o reino de Deus, Cristo, ou sei lá, o paraíso com as não sei quantas virgens dos muçulmanos. Tá lá. E ele só é alcançável para a gente pós-morte. Ele não é alcançável para a gente nesse mundo agora, da realidade. Já para o Weber e para o Aristóteles, isso é alcançável no nosso mundo. Você não precisa ficar sonhando com isso, entendeu? Eu só vou acreditar quando a gente alcançar a democracia na essência.
Não sei se vai ser possível. Tudo Não, mas eu bem? entendi. É perfeito. Entendeu? Obrigado. Nada. Fala, Isa. O parâmetro de análise vai ser diferente da sociedade ocidental para oriental ou segue sempre o mesmo? Então, o Weber não está pensando na sociedade oriental como a maior parte do pensamento ocidental não pensa. A gente consegue analisar uma sociedade oriental por meio de tipos ideais? Consegue. Dá para fazer sim. Eu vou te falar bem a verdade. Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem contato zero com o pensamento oriental. Então, sei lá, o máximo que eu sei de pensamento oriental, eu sei pouco, é Confúcio. Mas não sei como eles usam, se eles não usam. Eu imagino que eles usem sim, mas dá para você analisar de qualquer maneira, tá? Tudo bem? Professor, desculpe. Diga. O tipo ideal, então, ele pode ser subjetivo, certo? Dependendo de quem está, tipo, comparando, usando como análise. Ou Sim, não? sim, você vai ver isso agora. Beleza. Justo. Então, o tipo ideal, ele, além disso tudo que a gente já falou, ele fornece um caso limitativo com o qual os fenômenos concretos podem ser contrastados. É aquilo, é a construção, é o processo de construção desse tipo ideal. Então, vamos lá de novo. Democracia está aqui, certo? Vou contrastar com a democracia real. É um esquema para generalizações, pode ter uma explicação causal dos acontecimentos históricos, ou seja, ele está mudando, como eu disse antes. Ele é mutável, tá? A construção do tipo ideal acontece a partir dos muitos pontos de vista dos sujeitos, que foi o que o David acabou de falar. Isto é, aí eu coloco o Weber para falar mesmo. Obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isolados dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor número, ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de formar um quadro homogêneo de pensamento. A ideia é, a forma que eu vejo um fenômeno, eu, Diego, é diferente da forma que cada um de vocês vai ver esse fenômeno. Ela pode ser diferente como ela pode ser igual, certo? Então, são visões diferentes do mesmo fenômeno, do que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está aí enfrentando, acho que agora até já começaram a dar nome para isso. As pessoas que estão em casa e que acreditam que o coronavírus existe, e os negacionistas, que estão na rua fazendo manifestações e aglomerações e que não acreditam que isso existe, que isso é só uma gripezinha mesmo. Então, são formas diferentes de ver o mesmo fenômeno. Tá? E aí cada um de nós vai criar um tipo ideal para analisar o coronavírus, por exemplo. Tá? Então, sim, ele é subjetivo nesse sentido, David. Ele precisa do ponto de vista de cada um dos sujeitos. Tá? E aí, quando você está falando em sujeito, você está falando em uma história por trás desse sujeito, uma série de crenças, uma série de coisas que ele absorveu ou que ele deixou de absorver. Tá? Tudo bem? Professor, só gerou uma dúvida. Diga. Já que é subjetivo, como que pode ser caracterizado como ciência, sendo que para ser uma ciência tem que ser unânime, assim, tipo, uma comunidade, no caso? É porque é uma ciência humana. Quando você está falando numa ciência humana, você não pode falar necessariamente em unanimidade. É lógico que, para se definir o tipo ideal de democracia, por exemplo, você tem toda uma história do pensamento para definir o que é democracia, certo? Então, você tem desde a democracia grega, aí a democracia grega morre, ela só vai voltar a ser pensada no iluminismo, com Rousseau,
E aí o Rousseau vai pensar um outro tipo de democracia, e esse outro tipo de democracia do Rousseau, junto com a divisão, a tripartição dos poderes do Montesquieu, vai formar a nossa democracia que a gente vive hoje. Então, só que a essência, como eu te disse, ela se manteve a mesma. Por quê? Você teve vários pontos de vista que muitas vezes foram conflitantes para chegar a um tipo ideal. Eu não vou agora, nesse momento, virar para você e falar, olha, o tipo ideal, sei lá, de coronavírus é esse, de combate ao coronavírus. Porque eu estou vivendo isso agora. Eu preciso de outros pontos de vista que sejam conflitantes aos meus para eu chegar num tipo ideal mais próximo. Agora, unanimidade vai ser difícil da gente achar, mesmo na ciência exata, tá? Quando você começa a estudar a ciência exata mais profundamente, você vai ver que você vai encontrar negacionistas de tudo, pessoas que estão negando tudo, tá? Então, tipo, é meio que uma média, né, de pontos de vista, o tipo ideal. Agora entendi. Eu pensei que, tipo, eu podia criar um tipo ideal, por exemplo, na minha cabeça e considerar como certo, tipo. Você pode, mas o tipo ideal que você criar, ele vai ter uma base a priori, ele vai ter uma base anterior, tá? Então, você pode criar um tipo ideal de gênero, por exemplo, a noção de gênero. Só que você já está influenciado por uma base anterior à sua. Então, já tem outros pontos de vista de outros sujeitos que estão no seu ponto de vista. Tá? Justo. Valeu, professor. Professor. Nada. Peraí. Professor. Fala, deixa a Lê falar e você fala, Breno, pode ser? Sim, eu esqueci de... Tá, vai ler. Professor, então o tipo ideal ele não é só uma análise positiva. Pelo que o senhor falou, por exemplo, do coronavírus. Tipo, há um tipo ideal de algo que também é negativo, certo? Tipo, é justamente essa minha dúvida. Se só há coisas, só há tipo ideal atribuições positivas ou negativas também, como num todo. Porque, por exemplo, para uma pessoa que defende algo tipo extremamente que qualquer pessoa em sã consciência não aceitaria. Há um tipo ideal dessa pessoa, por exemplo, uma pessoa que defende o nazismo ou qualquer outra coisa assim. Essa pessoa é um tipo ideal de algo que também não é considerado ideal. Vamos pensar então. Quando você está pensando numa pessoa, você está pensando no tipo ideal de ser humano, de humanidade, certo? E aí você está pensando, acho eu, usando o exemplo do nazismo, por exemplo, ou o próprio exemplo do coronavírus. Você está pensando numa característica humana que é essencial, que aí é o tipo ideal que vai ser, digamos, a essência desse tipo ideal, que é a empatia, né? E aí, quando você encontra uma pessoa que não tem empatia, ou que tem um outro nível de empatia, você está dando essa negatividade para esse tipo ideal? É isso? Calma, eu não entendi muito bem. Desculpa. Vamos lá. Você está me dizendo que podem existir tipos ideais positivos ou negativos, certo? Certo. Certo, tudo bem. Então, a gente quer analisar, por exemplo, o nazismo, certo? Certo. Tudo bem. O nazista e a população alemã aceitaram o que foi feito com os judeus. Eles aceitaram o Holocausto, tudo bem? Por quê? Eles não enxergavam os judeus como seres humanos, como iguais. Eles não conseguiam se colocar no lugar dos judeus. Essa característica de você se colocar no lugar do outro é empatia. Sim. Então, essas pessoas, esses nazistas, o povo alemão daquele momento, eles quebram com o tipo ideal da humanidade, que é da empatia, da compaixão. Então, sim, é um tipo ideal que você vai usar para analisar, mas não que ele seja necessariamente positivo ou negativo, ele é só um tipo ideal. Entendi. Porque pelo que o senhor falou, por exemplo, também é muito subjetivo, né? Porque, por exemplo,
para pessoas que não são alemãs, que não eram alemãs na época. Eles estavam fugindo de um tipo ideal que era regido pela empatia. Já as pessoas lá não acreditavam que estavam fugindo disso, para eles estavam corretos. Eles estavam tendo empatia com o próprio povo deles. Sim, entendi. É uma questão ética, né? Entendi. Então, e outra coisa, rapidinho. Pelo que o senhor falou pro David, que o que ele considerar vai ter influência de algo passado. Então, qual é a gênese desse tipo ideal, por exemplo? Ou não tem? Vamos voltando. Eu consigo pegar, por exemplo, a gênese da democracia, que é o exemplo que eu estou usando aqui, que está lá na Grécia. E eu consigo pegar essa gênese. Agora, por exemplo, consigo pegar a gênese do ser humano da compaixão também, que é o cristianismo, é o judaico-cristão, é a moralidade judaico-cristã. Agora, a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa profundo para achar a gênese de algum tipo ideal mais complexo. Não é uma coisa que dá para responder assim, porque acredito eu que tem gente fazendo, sei lá, doutorados em cima disso, para tentar achar de onde veio a ideia de, sei lá, empatia, por exemplo. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Breno, diga. Professor, então, me causou uma incógnita na cabeça. Por quê? O tipo ideal ali na primeira afirmativa fala que fornece um caso limitativo com o qual os fenômenos concretos podem ser contrastados. Só que aí, como que o tipo ideal aqui na fala de Weber pode ser de um único ponto de vista? Como assim? Não, porque fala aqui, tipo, obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação lateral de um ou vários pontos de vista. Certo. Mas como que você faz um tipo ideal de um ponto de vista só? Você propõe aquilo que eu falei para o David. Você parte do pressuposto de que houve uma pesquisa para você criar um tipo ideal. Então, na verdade, embora ele seja único, ele vai ser mais autoral do que um ponto de vista único. Quando eu digo que ele é mais autoral do que único, eu estou querendo dizer que existe algo por trás dele. Existem outros pontos de vista até chegar ali. Então, Breno, por exemplo, me cria um tipo ideal de democracia agora. Ai, sei lá, cacete. Não sei, professor. É porque eu acho que eu não entendi muito bem. O tipo ideal é aquilo que é o ideal na visão de um cara, é isso? Isso. Ele é ideal naquele momento teórico. Então, ele nada mais é do que um elemento teórico para você analisar a realidade. Certo? Então, ele pode ser o meu tipo ideal de democracia, levando em consideração que eu tive todo um caminho, todo um estudo até chegar aqui, ele vai ser, sei lá, de que a gente precisa ir para a praça pública, voltar para a praça pública e debater as questões do Estado em praça pública. Lá na Praça da Sé, a gente vai reunir todo mundo, uma puta aglomeração, agora, nesse momento, vai todo mundo morrer. E aí a gente começa do zero. Esse é o meu tipo ideal de democracia. Só que ele vem... Não, é tipo uma coisa que vai desencadeando outra até chegar naquilo que seja ideal, é isso? É o mesmo processo da ciência. O tipo ideal nada mais é do que uma teoria para eu analisar aquele fenômeno que eu tô tentando entender. Então, você passou por uma tese, por uma antítese, por uma síntese. Tese, antítese, síntese. Naquele momento, o meu tipo ideal nada mais é do que uma tese. E eu vou tentar defendê-la. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Glaucio, diga. Professor, só para tirar uma dúvida, em relação ao conceito de ideal, ele pode ser influenciado pelo meio e pelas influências em que a pessoa que o desenvolveu foi exposta? Por exemplo, no caso do negacionismo científico, eu, por exemplo, a maior parte das pessoas que acreditam fazerem parte da mesma faixa etária não duvidam da ciência, porque nós entendemos que a coleta de dados, a pesquisa, o confronto de informações mediante fatos, análise de fatos,
é caracterizada como uma ferramenta muito prática para entender o mundo que nós vivemos e, consequentemente, tomar as decisões. Agora, como pessoas que vivem no mesmo tempo nós estão expostas às mesmas informações, não compartilham desse que seria o ideal. Partindo do pressuposto que o ideal nada mais é do que uma concepção pessoal em relação a como algo deve ser encarado, como algo é percebido como realidade. Sim, você com certeza pode dizer que a pessoa, no momento que ela vai criar o tipo ideal dela para analisar alguma coisa, ela está influenciada pelo meio dela. Quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de uma construção, de qualquer maneira. Então, um sujeito, ele nada mais é do que um indivíduo que foi subjetivado por várias experiências, por várias informações, e essas experiências, essas informações estão dentro do meio dele. Então, eu sou quem eu sou Diego, a minha identidade hoje, porque eu fui influenciado por uma série de outras coisas durante a minha vida. Então, o que eu penso hoje, como eu me expresso hoje, as coisas que eu acredito hoje, elas fazem parte do meu meio. Então, seja do meu meio familiar, seja do meu meio de trabalho, seja do meu meio de estudo, seja do meu meio social, seja qual for esse meio, eu sou influenciado por eles. Então, se eu, sujeito, estou desenvolvendo um tipo ideal para tentar entender a sociedade, um fenômeno da sociedade, com toda certeza eu posso dizer que eu fui influenciado pelo meu meio. Então, posso dizer também que o próprio conceito da criação de ideal, ele não é puro, nunca será puro. Ele sempre terá um referencial pessoal em relação às expectativas, às experiências e ao que você está exposto. Sim, como toda ciência. Perfeito. Ele vai funcionar assim. Obrigado. Certo? Bora lá então, gente. Olha só. Então vamos finalmente ao Sérgio Buarque de Holanda tentando explicar o nosso Brasilzão de Deus. Certo? O Holanda vai estar baseado nos tipos ideais do Weber e ele vai realizar uma discussão que vai partir das noções de pessoalidade, impessoalidade, afetividade e racionalidade que ele conseguiu encontrar analisando a sociedade brasileira naquele momento. Que foi o que a Isa me perguntou aqui no chat, lá no começo, sobre o homem cordial. A gente vai chegar nesse homem cordial já já. O Brasil, de acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, ele é um país que é ligado às tradições e é um passado arcaico e colonizador. Vamos pensar no seguinte, então. Ele está pensando lá em 1936, lá na década de 30, que o Brasil ele ainda era um país ligado a tradições e a colonização. Que tradições e que colonização? As tradições que vieram dos portugueses, dos espanhóis, que são os nossos colonizadores, certo? Uma mentalidade colonizada, portanto. Se você tem uma mentalidade colonizada, você não está pensando por si. Você não tem autonomia, você está pensando a partir do outro. Você está pensando desde o norte para o sul. Então, você está pensando da Europa para a América Latina. Não dá. A gente não está sendo, então, o que o Weber acredita que seria um estado racional de um mundo desmistificado. Porque eu não estou pensando a partir da minha realidade hoje. Eu estou pensando com outra cabeça. Eu estou pensando com a cabeça dos meus colonizadores. Então, o Brasil ainda era refém de um pensamento agrarista, isso quer dizer que é aquela coisa do campo, dos senhores de escravo. O Brasil ainda naquele momento tinha esse pensamento. E uma organização patriarcal da sociedade. Por organização patriarcal da sociedade, a gente está entendendo aqui necessariamente a sociedade controlada pelo pai, pelo homem, certo? A visão do homem como a visão de poder, uma visão extremamente machista ainda do que é o poder, tá? Então, o Brasil, pensamento agrarista, aquele pensamento do senhor de escravo, aquele pensamento do colonizador e patriarcal, porque quem colonizou foi o homem e não a mulher, tá? Então, esse é um primeiro momento. E aí, isso é bem atual, sem dúvidas, Glaucio.
E aí a gente vai ter uma confusão muito grande entre o que é função do Estado e o que é função da família. Por quê? O Estado ainda está sendo, ele ainda é representado pela figura do pai, do homem, certo? O que cabe ao Estado definir e o que cabe ao homem, ao chefe de família definir. Essa coisa se confunde no Brasil ainda. Então, quer dizer, o Estado tem direito ao meu corpo? Ou eu tenho direito ao meu corpo? É bem atual. Então, olha só. Estrutura do povo brasileiro. O que o Sérgio Buarque de Holanda achou enquanto ele estava pesquisando e analisando o povo brasileiro? Tipo ideal do povo brasileiro. Cultura do personalismo. Primeiro ponto. Uma noção que é bastante individualizada do que se entende por comunidade. O brasileiro, ele entende mais ou menos uma comunidade, mas ele está pensando só no próprio umbigo. É basicamente isso que o Sérgio Buarque de Holanda está querendo dizer. Eu estou inserido dentro de uma comunidade, mas eu vou fazer o meu. Português muito claro. Foda-se o outro. Foda-se os outros. Certo? O homem cordial, portanto, vai ser o quê? Ele é movido pela afetividade e ele é parcial na sua vida, de acordo com os próprios interesses seus, ou com os meus próprios interesses. Eu vou ser movido por aquilo que eu quero, não de uma forma racional, mas de uma forma afetiva mesmo. Então, sei lá, eu quero um tênis da Nike que custa R$1.000, mas eu não tenho R$1.000 para comprar o tênis da Nike. Mas eu vou comprar. O problema é meu. Ninguém tem nada a ver, ninguém paga minhas contas. Eu vou comprar. E não importa que eu tenha que colocar comida dentro da minha casa. O que importa é o que eu quero. Certo? Terceiro ponto. Dominação carismática. A relação afetiva com a autoridade por parte daqueles que são dominados. O que acaba facilitando o surgimento de ídolos, mitos, profetas e demagogos. Eu coloquei duas imagens aqui que eu gostaria que vocês discorressem sobre. Então vamos lá, de novo. Dominação carismática é a relação afetiva, ou seja, quando a gente está pensando em afetividade aqui, a partir do pensamento do Weber, a gente está pensando numa coisa completamente fora da racionalidade, certo? Puramente afetiva. Por parte daqueles que são dominados, e acaba facilitando esse surgimento de ídolos, mitos, profetas e demagogos. Tudo bem? Eu coloquei aqui a figura do Lula nos braços do povo e a figura do Bolsonaro nos braços do povo. Por quê? Justamente isso. É justamente isso que ele está querendo dizer. Quando se debate política no Brasil hoje, quando se debate a política, você coloca um lulista e um bolsonarista, um do lado do outro, para discutir política, eles não vão discutir racionalmente. Eles vão discutir por pura afetividade. Tá? É basicamente isso que acontece. Diga, David. Você quer terminar, professor? Não, pode falar. Pode falar. Ah, tá. Então, tipo, uma dominação carismática é vista pelo pensamento weberiano como uma coisa negativa, pelo fato de não haver racionalidade, certo? Certo. Mas, por exemplo, líderes como o Nelson Mandela, por exemplo, foi uma coisa que melhorou o país, mas, tipo, é uma dominação carismática, querendo ou não. É uma dominação carismática. O Nelson Mandela foi puramente positivo, foi puramente negativo. Eu não tenho bagagem sobre Nelson Mandela para te dizer se ele foi puramente negativo, ou se ele foi puramente positivo, ou se ele tem um misto dos dois. Mas para o Weber ou para o Sérgio Buarque de Holanda, isso estaria errado. Veja só, gente. Nós estamos numa situação, e agora eu vou abrir, vocês podem falar se vocês quiserem. Nós estamos numa situação política em que a gente chegou nela por meio de pura afetividade.
A gente não chegou nela racionalmente, né? A gente chegou nela sem qualquer tipo de debate nos âmbitos mais populares, por assim dizer, da sociedade, em que tudo o que importava era aquilo que eu estava sentindo, e não aquilo que eu estudei, aquilo que eu pensei, né? Então a gente continua num momento político de afetividade, né? Isa, pode falar. Você comentou que nessa parte de dominação carismática é sempre por motivação afetiva. Isso. Só que eu não entendo essa parte, porque assim, por exemplo, em relação a votar no Bolsonaro, muita gente votou nele porque acreditava nos interesses que ele ia proporcionar. Por exemplo, vamos dar o exemplo de posse de arma. Aquilo, beleza, foi a afetiva de assim, eu vou ter uma segurança. Mas você tem um momento de escolha que é assim, eu tenho um interesse político. Eu não consigo entender essa parte de só afetiva. Porque se fosse assim, seria tudo movido por emoção. E daí, tipo assim, a política não teria suas bases no geral, sabe? De 3 poderes, essas coisas. Seria uma coisa meramente de todo mundo faz o que tem vontade. E você não acha que é justamente isso que o Bolsonaro representa? Porque, olha só, quando a gente está pensando, por exemplo, no porte de armas, se você parar para pensar racionalmente nisso, é muito louco. Como é que você vai dar porte de armas para um povo que está longe de ser racional? O povo brasileiro é um povo culturalmente afetivo. Como o Sérgio Buarque de Holanda está mostrando, a gente é culturalmente afetivo. Isso tem um lado muito positivo e isso tem um lado muito negativo. Por exemplo, durante a Copa de 2014, que foi aqui, eu me lembro que os gringos amavam a gente. Os gringos se apaixonaram pelo brasileiro, se apaixonaram pelo Brasil justamente porque a gente tem essa afetividade. Só que a gente usa essa afetividade para o nosso bel prazer. Quando você está defendendo, por exemplo, o porte de armas, o porte legal de armas, você está pensando na sua segurança, você disse muito bem. Você não está pensando na comunidade. Então, isso aqui vai ser uma coisa muito importante para o Sérgio Buarque de Holanda. Você precisa pensar como um todo, você precisa pensar numa comunidade. Você tem que pensar individualmente? Tem. Mas você precisa pensar, sobretudo, nos outros também. Então, é afetividade nesse sentido. Você está pensando no seu próprio bem, nos seus próprios interesses. E daí a política, ela perde completamente a função dela a partir do momento que ela é individualista. A política é algo público. São relações públicas, onde todos são afetados. Todas as coisas que acontecem na política afetam a gente. E a gente está fazendo política o tempo todo. Cada vez mais eu penso que os gregos estavam certos quando eles falam que política é todo tipo de relação que acontece dentro da polis. Todo tipo de relação que acontece dentro da nossa cidade é uma relação política. Então, para a gente ter uma relação política, a gente precisa ter racionalidade. Se a gente não tiver racionalidade, a gente cai na barbárie. Esse é o nosso grande problema, cair na barbárie. Não sei se eu te respondi, mas vou deixar o Glaucio falar. Diga, Glaucio. Respondeu, sim, obrigada. Nada. É um comportamento muito passional, na verdade, né? A própria infração em relação às regras de quarentena é um exemplo disso. Tem pessoas que, no momento, acham que a economia deveria voltar, que a economia voltando, tudo deveria voltar ao normal, mas elas não entendem que o processo de fazer a economia funcionar depende de um indivíduo ou de vários indivíduos e grupos em plena saúde praticando as atividades que caracterizam o próprio exercício da economia. Como que você vai fazer se você tem uma sociedade doente, ou pior, mortos? Ontem eu fiz um comentário no Facebook, e eu dificilmente me envolvo em
polêmicas, mas eu tive que comentar porque uma pessoa num estado específico disse que o estado dela estava morrendo e porque eu não trabalhava. Eu falava, amiga, o município de São Paulo tem mais ou menos em torno de 12 milhões de habitantes. Imagina se um quarto das pessoas resolver sair para trabalhar do nada. É muita gente. E é um ditado claro, morto não compra, morto não produz, a única coisa que morto faz é adubar. Então não tem lógica você simplesmente quebrar. É uma questão de princípio de raciocínio, da lógica. E as pessoas não têm lógica. Tanto, por exemplo, na escolha de um líder político, elas não entendem que elas são células de um organismo complexo e que esse organismo complexo, chamado sociedade, ele precisa de que todas as suas partes, eu digo células porque um grupo de pessoas vai formar um órgão especificamente, é basicamente um paralelo com um corpo humano mesmo. Você tem lá células que formam tecidos, que formam órgãos e por aí vai. Todos eles com funções específicas. Então, tem até um ditado. O pessoal fala, pô, qual que é o órgão mais importante? O pessoal fala, é o cérebro. Aí um fala, o fígado. Um fala, beleza, deixa o cu parar de trabalhar para você ver o que acontece. É mais ou menos isso. É exatamente isso. É exatamente isso, gente. Acabou a aula, tchau. Vou embora. Porque é basicamente isso. Não tem nem o que dizer mais, porque é isso. Eu costumo dizer que o capitalista brasileiro, ele é burro. E ele é burro porque ele não dá condições para o povo consumir. E se o povo não consome, o capitalismo não se movimenta. E aí você vai cair em crises econômicas o tempo todo. Se você não cria, se você quer manter o capitalismo, né, partindo desse pressuposto que você quer manter o capitalismo, se você não cria um estado de bem-estar social onde todas as pessoas possam consumir minimamente o que está sendo oferecido para elas, você não tem um capitalismo que funciona. Você não tem um capitalismo que vá realmente agradar as pessoas, né? Então, o próprio povo brasileiro é isso. O Sérgio Buarque de Holanda, ontem eu estava estudando isso, gente, para dar aula para vocês, e eu pensei, meu Deus do céu, ele não está falando de 1936, ele está falando de 2020. E isso é muito assustador. Quando a gente pensa que um livro lançado em 1936 para analisar a sociedade brasileira daquele momento, ele está analisando a sociedade brasileira sem tirar nem pôr de 2020, acontece alguma coisa muito errada com a gente. Existe alguma coisa de muito errada com a gente, né? E dentre essas coisas de muito erradas que acontecem com a gente, é isso. A gente não cansa de tentar encontrar heróis, messias pra gente, para que a gente possa sair do tal buraco que criaram pra gente, que ficam criando pra gente o tempo todo. Eu vou seguir, senão eu não consigo terminar. Vamos lá. Quarto ponto. Privilégio em oposição ao direito. Leva-se em consideração mais o privilégio pessoal de cada um do que o direito no âmbito da sociedade em geral. Então, é mais importante, é o que a gente está dizendo aqui até agora, é mais importante que o político, o militar e o juiz, os integrantes do judiciário, tenham a aposentadoria deles garantida mais cedo e com todo o dinheiro que eles têm, do que o trabalhador que precisa não só produzir, mas como consumir também, que não tem dinheiro para consumir, se aposente muito mais tarde, ganhando muito menos, para ele consumir muito menos. Me parece que o pensamento de uma reforma da Previdência como a nossa é um pensamento extremamente medieval, arcaico, onde o rei tinha que ficar com todas as riquezas, deter todas as riquezas, e o povo tinha que só produzir, unicamente produzir e ter direito, de vez em quando, a poder comer frango, né? Quando as grandes cortes medievais chamavam os pobres, os súditos, para comerem alguma coisinha melhor, né? Geralmente nos feriados religiosos isso acontecia, porque, sem dúvidas, é disso que se trata a compaixão, não é mesmo? Então, esses 4 pontos vão formar o homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda. Esse homem cordial, então, ele é irracional, afetivo, e ele cria uma confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. O que eu quero dizer com isso? Nas palavras do próprio Sérgio Buarque de Holanda, lá no Raízes do Brasil.
É possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família, aquele que exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa sociedade. Onde as coisas são definidas? No Brasil, né? Onde que os nossos posicionamentos principais e primeiros são formados? Nesse círculo da família, que é puramente afetivo, muitas vezes. Eu quero que vocês façam um exercício aqui de abstração, que vocês estão, independente do posicionamento político de vocês, mas que vocês estão no Natal, com a família de vocês ali, e vocês têm um tio ou uma tia que começa a falar um monte de abobrinha, tudo baseado numa afetividade que ela vai criando e que vai sendo alimentada por fake news de WhatsApp, de Facebook, por um discurso repetido de ódio a alguma coisa o tempo inteiro na televisão. Como a gente lida com esse tipo de pessoa? Quer dizer, a gente chegou num momento em que o brasileiro, ele é tão afetivo, mas tão afetivo, que a possibilidade do diálogo racional acabou. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é uma realidade. Ele não é algo ficcional. Ele não é algo que está tão longe da nossa realidade como, por exemplo, o Platão do David. Mas ele está muito próximo da gente o tempo todo. Ele tá batendo na nossa porta, e o que a gente vai fazer com isso, né? Então, olha só, a gente pode dizer, portanto, que o Sérgio Buarque de Holanda, ele desenvolveu aquilo que a gente chama até hoje de um ativismo intelectual, e que buscava o enfraquecimento das forças tradicionais por meio de sua compreensão para se chegar ao que se entendia por modernidade. Sendo seu objetivo principal identificar a tradição do Brasil, a busca do rompimento do passado arcaico e colonial do país, visando uma superação e o processo de racionalização e desmistificação do mundo propostos por Weber. Eu queria que vocês falassem agora o que vocês quiserem falar sobre isso tudo. Então, eu posso até voltar aqui para a gente repensar esse homem cordial. Professor, então, diga. Então eu poderia dizer que o homem cordial, para ele, seria o retrato mais fiel dos brasileiros. Com certeza. É o tipo ideal. E ele é dominado pela emoção. Isso. Então, posso dizer que faz parte do processo de construção da identidade nacional? Sim, com certeza. Se por algum acaso, numa redação que possa aparecer em algum vestibular, sobre a realidade brasileira, né? Sobre essa afetividade do brasileiro com o processo político do Brasil. Dá para vocês argumentarem usando Sérgio Buarque de Holanda? Como vocês argumentariam usando Sérgio Buarque de Holanda? Se vocês fossem questionados ali sobre a briga entre os quarenteners e os cloroquiners, como que vocês argumentariam usando o Sérgio Buarque de Holanda? Que seria algo totalmente movido pela afetividade. Foi a conclusão que ele teve através das experiências do Weber. Eu usaria a parcialidade, na verdade. Tipo, com a vida, ele quer voltar por conta do trabalho da economia de dinheiro. E isso é interesse, então ele está sendo parcial com a própria vida, com as demais.
Uhum. Ana, isso é interesse e dá pra gente dizer que isso é afetivo também? Afetivo, talvez só por conta da política. Por Porque quê? tem uma pessoa maior que está usando carisma, a dominação Hum, carismática, para uhum, convencer eles. uhum. E você não acha que o econômico também se tornou uma coisa afetiva? É Olha porque só, mexe com o bolso, né, prof? Aí isso, atinge. exato, exato. É, eu escuto às vezes os cursos do Bolsonaro e ele fala da economia como se nesse momento fosse a coisa mais importante que a gente tem para resgatar, né? Eu vi, acho que foi o Rubão mesmo que postou esses dias, ou hoje ou ontem, não me lembro, alguma coisa do tipo, com uma dúvida aqui. O que a gente recupera primeiro? A falência ou a morte? Né? Então, foi mais ou menos o que o que o Glaucio falou agora há pouco. Se a gente parar para pensar, a afetividade, esse homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ele está tão implantado no sangue brasileiro que é mais importante que você volte às suas atividades normais para você fazer a economia girar e você poder comprar e você poder ir para Disney e as suas viagens de fim de ano voltarem a funcionar. Porque nesse momento, se você for tentar comprar uma passagem aérea para qualquer país do mundo, em dezembro, você não vai conseguir, porque eles não estão vendendo passagens aéreas, né? Eu fui fazer o teste esses dias. Eu falei, vamos ver, quanto será que está custando uma passagem para Milão, na Itália? Vou dar uma olhada. Não está custando, porque eles não podem vender essa passagem até segunda ordem, né? Então, quer dizer, o que mais interessa para esse homem cordial é justamente que as coisas voltem à normalidade, à minha normalidade. É mais do que isso, é que eu possa voltar a pensar só em mim mesmo e que eu não precise mais pensar nos outros, que eu não precise mais pensar na comunidade, que as minhas ações, elas sejam minhas ações e não dos outros. Glaucio, depois a Ana. Depois a Larissa, aliás. Eu até recentemente, eu não lembro exatamente qual foi, não sei se foi o sociólogo, mas ele fez um comentário que as pessoas precisam ter a percepção de que o mundo, ou a percepção de mundo que elas tinham antes da pandemia, ele morreu. Então, quando Morreu. acabar a quarentena, o que nós teremos não é a volta à normalidade, ao que era antes. Existem uma série de movimentos que incluem desde geopolítica, enfim, só para citar agora, protagonismo China e Estados Unidos. Ele não é só uma briga para quem vai encontrar uma saída para o problema que é a pandemia. Não, é uma briga de influência geopolítica e que esse poderio não é só militar agora, não é só socioeconômico, é tecnológico também. E o que nós vemos? Nós vivemos um momento único. Nós estamos presenciando fatos na história que influenciarão na mudança da nossa percepção de mundo e a nossa relação com o mundo em que nós estamos inseridos nos próximos anos. Então não dá para você simplesmente classificar as coisas e achar que tudo gira em torno dos seus interesses e da sua percepção pessoal. Forçosamente, o povo brasileiro, por mais passional que seja, ele será obrigado, né, por uma série de fatores em relação a própria existência do povo e a sua interação com a sociedade mundial, global, ele será obrigado a perceber que a questão da solidariedade, a questão da participação social, de como funciona de fato a sociedade, deve ser repensada no modo como nós brasileiros temos isso culturalmente. Então, essa questão do o que importa é o eu, que se for dos outros, tem um ditado que minha mãe falava que é maravilhoso, mas é uma realidade brasileira. O brasileiro só se importa quando a água está batendo na bunda. Infelizmente, eu classifico o brasileiro, embora isso seja uma coisa humana. Porém, é muito mais presente e perceptível dentro da nossa sociedade. As pessoas, uma pessoa falar que o presidente, o chefe de Estado máximo, representante de uma nação, ele é o homem cordial. Ele é uma representação máxima do que é o brasileiro. Medíocre, patético, passional, totalmente fora de lógica e que despreza a ciência e a racionalidade. Infelizmente, por mais doloroso que seja, eu amo meu país, é uma constante, é uma coisa que a gente, infelizmente,
tem que aceitar que é uma realidade e cabe perceber e tentar entender formas alternativas de fugir disso. Porque o buraco que o brasileiro vive, infelizmente, é criado de forma cíclica pelo próprio brasileiro, lamentavelmente. É exatamente isso. Eu acho que vai além. Eu acho que os modos de vida que a gente tem, eles vão precisar ser alterados depois disso tudo. Eles vão precisar, não, eles vão ser alterados, né? Isso é uma coisa que não dá nem para a gente discutir. A gente vai ter que alterar esses modos de vida de fato, né? Larissa, depois a Caiane. Professor, como que eu poderia relacionar tudo isso com o que ele fala com um jeitinho brasileiro? Isso é o jeitinho brasileiro. Que é o jeitinho brasileiro? É a gente tentar resolver alguma coisa com gambiarra, né? Então eu vou tentar resolver alguma coisa na minha vida fazendo uma gambiarra. Por exemplo, a torneira do banheiro daqui de casa tá zoadíssima. Ao invés da gente chamar alguém para trocar, eu meti fita isolante na torneira para ela parar de pingar. Isso é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E a gente faz isso cotidianamente. A gente não é racional para resolver as coisas. Porque se a gente fosse racional para resolver as coisas, menino, a gente estava bem melhor com tudo. Caiane. Professor, eu poderia fazer uma análise sem ser no parâmetro brasileiro sobre o weberianismo? Eu não sei se eu estou viajando muito, mas o Weber, ele fala do tipo ideal, né? Uma coisa que faz bem para todos, não para um só. E eu poderia usar de exemplo, não sei se eu posso, eu só vou estar errando muito, sobre a ideologia do kenianismo, porque era um bem, porque tipo assim, era um bem, não era um bem, né? Ele queria a ideia, queria a ideia de, como que eu vou explicar? Não sei explicar. Ele queria um bem-estar social para todos, não é? E o Weber, de tal forma, ele busca isso, um bem-estar social que seja ao todo, não é? O tipo ideal, ele é uma ferramenta teórica para você tentar analisar o que está acontecendo. Não necessariamente esse tipo ideal vai ser algo que o Weber busque. É algo que está dado. Ele não está buscando. Está ali, está dado. Então eu preciso analisar de alguma maneira. Para o keynesianismo, você vai pensar no estado de bem-estar social, sim. E o estado de bem-estar social seria o quê? Aquele momento onde todas as pessoas se sintam bem. E que esse bem que elas estão se sentindo é o bem de poder consumir o que o capital está oferecendo para a gente, né? Então, aí sim, é um objetivo. Para o Weber, é uma forma de análise, sem esse juízo de valor de ser um objetivo ou não, tá? Tá, é que me vem à cabeça relacionar o kenianismo com um tipo ideal, sabe? Como uma coisa se fosse ideal, no meio do capitalismo, sabe? Sem levar em conta os benefícios e os malefícios que fizeram, só pelo ideal mesmo. Você pode analisar o estado de bem-estar social como um tipo ideal. Certo. Certo? Certo, professor. Obrigada. Nada. Isa. Gia, eu posso falar que a estrutura do povo brasileiro vai de encontro com o processo de burocratização do Estado do Weber? Ou Como? é demais? Como? Não, é que o Weber coloca que tem uma racionalização da sociedade. E pelo que o Buarque fala, seria totalmente ao contrário, né? Porque a partir do momento que você pensa no social, a ideia do homem cordial não deveria ficar presente, não deveria ser tão evidente numa sociedade. Sim, exatamente. Dá para você dizer que, sim, para o Weber ou para o Sérgio Buarque de Holanda, a gente está, na verdade, se afastando do processo de racionalização e desmistificação do mundo. Justamente o ativismo intelectual do Sérgio Buarque de Holanda,
que é uma coisa que hoje eu acho que está bem desgastada, para ser muito sincero, é esse momento de você tentar encontrar formas de enfraquecer o homem cordial. Como que você enfraquece o homem cordial? Debatendo com ele. Isso é, quando ele vai ao debate e te dá a chance de debater, não é mesmo? Então, você precisaria necessariamente desse conflito de ideias para você enfraquecer, para você conseguir chegar a esse estado mais racionalizado e desmistificado do mundo, né? E é isso. Tá Certo? bom, obrigada. Certo. Nada. Breno, você colocou aqui no chat rompimento com os laços iluministas. Em que momento que você colocou isso e por quê? Eu acho que eu penso que a sociedade, não só brasileira, mas mundial, vive um ciclo que as coisas sempre voltam, sabe? Assim, por exemplo, questões políticas que até os anos 2000 era uma política visando o fortalecimento econômico, etc, etc. E a partir dos anos 2000 começou uma vinda no mundo de governos esquerdistas, sociais, etc. E agora, novamente, a gente voltou para o ciclo de uma volta esqueci a palavra, mas uma volta de estados que visam também o desenvolvimento econômico, neoliberal ou liberal como o Brasil. E acredito que é o momento também que a gente está voltando em colocar em dúvida a ciência, sabe? Como era antes. Sei lá, eu penso assim, ó, que o mundo é um ciclo, tipo aquela roda da fortuna lá, sempre está em movimento e as coisas voltam e voltam cada vez mais fortes, mas de ambos os lados. Da mesma forma que a gente está colocando agora a ciência em... Quer dizer, a gente, né? Mas, tipo, as pessoas colocam em dúvida a ciência. Eu acredito que daqui a algum tempo a ciência também terá a sua reviravolta como bem mais forte do que está agora, sabe? Não sei se... Eu acho que a gente está tendo a reviravolta da ciência nesse exato momento. Eu li um texto na faculdade, foi o primeiro texto que eu li na faculdade, inclusive. Eu não me lembro o título do texto, mas é de um professor de história da USP, o Nicolau Skvensko. Ele morreu faz uns 2 ou 3 anos, eu acho. E ele fazia uma analogia da história com uma montanha russa, com um looping. E aí ele dizia que a gente está na história, e aí no momento que a gente está no looping, que a gente está de ponta cabeça, é quando as coisas estão mudando. É aquele momento histórico que as coisas mudam e você começa um novo momento histórico. Foi o que o Glaucio falou, a gente está vivendo um momento histórico fundamental para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. A gente está naquele momento que dá para você comparar com a Revolução Francesa, que dá para você comparar com a Peste Negra, que dá para você comparar com vários momentos-chave da história que mudaram o mundo, que mudaram a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente acredita, que a gente deixa de acreditar, né? Então, eu não sei se a história é cíclica. Eu acho que a história ela é um processo dialético mesmo, não necessariamente linear, porque a gente vai voltando para algumas coisas anteriores que se encaixam nesse momento. A vídeo aí a gente conseguir analisar o Brasil hoje usando um texto de 36, né? Então, eu acho que é um processo de destruição e desconstrução é a palavra, e reconstrução. Então, a gente desconstrói e a gente reconstrói, a gente desconstrói e a gente reconstrói. E eu acho que é muito interessante a gente observar essas coisas acontecendo como elas estão acontecendo agora. Porque isso vai dar um impacto e vai dar ferramentas para a gente pensar o que vai acontecer daqui pela frente. Felipe. Eu acho que tinha gente na minha frente aí, professor. Quem está na frente? Isa.
Acho que é o David. David? Desculpem, então, acho que você já respondeu o que eu ia perguntar, tipo, é que eu ia fazer eu pensei numa comparação, por exemplo, o mundo, durante, a partir de 2001, ele ficou, tipo, meio que focado com essa questão do terrorismo, sabe? E, tipo, isso mudou a geopolítica mundial, então eu ia fazer um comparativo com o coronavírus, se, tipo, é possível, mesmo ciente do conceito de homem, do brasileiro como homem cordial, ocorreu uma pequena mudança, já que, tipo, estamos vislumbrando, tipo, uma ascensão da ciência, sabe? Uma retomada da ciência. Mas acho que você já respondeu já a minha pergunta durante Acho que sim. mas obrigado mesmo assim. Nada. Fala, Isa. Eu acho que há uma lacuna muito, muito difícil de ser transpassada nessa questão dessa análise do brasileiro. Porque quem já andou por meio acadêmico vai notar isso perfeitamente. As pessoas falam como se elas não fizessem parte daquele grupo. O brasileiro não é ela, o brasileiro é o outro. É o outro que fazer, é o outro que isso, mas estão quebrando a quarentena, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Entende que falta a gente se incluir? Eu sou brasileiro. Eu aqui. Então, o Brasil, nossa, é outra característica nossa. Parece que a gente não faz parte desse mundo. Então, é uma característica de colonizado. Sim, a gente atribui ao outro, a gente Isso. aquela frase que eu não me recordo de quem é. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Nós agimos assim. Se é para beneficiar quem eu gosto, quem eu qualquer coisa. Até questões ilegais. Mas o outro não, o outro tem que cumprir. O outro tem que cumprir a quarentena, eu não preciso. O outro tem que fazer isso. Para mim, aí é um calcanhar de Aquiles que eu não sei mais, eu não tenho nenhuma perspectiva de que isso vai ser mudado. A gente tem um pensamento do colonizado ainda. Isso quer dizer basicamente o seguinte: o outro é o brasileiro colonizado. Eu me aproximo mais ao meu colonizador, porque eu acho que eu sou bom. Eu me aproximo mais do estadunidense, porque eu sei falar inglês, eu tenho iPhone e, sei lá, eu vivo o American Way of Life no Brasil, né? Então eu acho que eu sou o colonizador. Eu acredito piamente que eu estou vivendo o American Way of Life sem viver nos Estados Unidos, né? É exatamente isso. Isso é uma lacuna muito difícil da gente quebrar, da gente transpassar. Difícil. E até triste, eu diria. Vamos, Felipe, agora, depois o Glaucio, depois a gente encerra, que já deu nosso tempo. Beleza. Ô, professor, eu posso dizer que o homem cordial quebra com o descontentamento do mundo do Weber? Quebra. Com certeza quebra. Ele é a quebra. Então, o Weber influencia o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Sim. Então, mas em qual sentido, a relação que a gente pode... Porque, para mim, parece que o Sérgio Buarque de Holanda tá, desmentindo o Weber. Desmentindo como? Dizendo que o processo de desmistificação do mundo não funciona? Não, dizendo que não acontece. Sim, para o Weber ele deve acontecer, né? Ele precisa acontecer, não é que ele necessariamente aconteça. O Sérgio Buarque de Holanda está usando a sociologia weberiana para analisar o Brasil. Então, a gente tem que lembrar que a Alemanha é um lugar e o Brasil é outro lugar, com histórias diferentes, com relações diferentes.
com formas de agir, de pensar diferentes. Então, se o Weber enxerga na Alemanha do final do século XIX o processo de desmistificação do mundo acontecendo na Alemanha e na Europa, ok. Mas o Sérgio Buarque de Holanda não enxerga isso no Brasil. É só isso. Beleza, é que eu imaginei que, tipo, o Weber defendesse isso, tipo, que acontece, sabe, naturalmente. Uhum. Não. É o que deveria acontecer, né? É o que deveria acontecer. Beleza. Tá. Obrigado. Nada. Klaus, manda. Uma observação, adorei o comentário da Isa, acho que é a materialização disso, né, da percepção do homem cordial, é justamente a ação passional em detrimento da razão. Médicos, pessoas com uma formação acadêmica, supostamente um contato, ou deveriam ter um contato profundo com a ciência, que infelizmente foram vítimas do Covid-19 por negarem a importância da quarentena, se expondo e expondo outras pessoas ao vírus. É lamentável isso. A gente entende na percepção que o homem cordial ele é naturalmente burro, desprovido de senso e razão. Mas não é. Ele simplesmente opta pela ação passional em detrimento da razão. Ele provavelmente em algum momento aparta todo o conceito de razão, escolhendo apenas pelas escolhas emocionais. E também pela questão de pertencimento de classe, né? Uma ação contra a razão também. Você não age simplesmente só por um interesse pessoal, mas esse interesse pessoal vinculado a uma ação de classe. Tipo, médicos e outras classes que têm algum tipo de envolvimento com a ciência ou supostamente qualquer coisa relacionada à razão, mas agem totalmente contrário ao que deveriam defender. Exatamente isso. O Kant diria, num texto dele, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, que o homem é culpado pela sua própria ignorância, pela sua própria minoridade, e que basta ele conseguir andar com as suas próprias pernas para se tornar uma pessoa autônoma e uma pessoa racional. É bem por aí. Gente, obrigado. Hoje rendeu e imagina, gente, foi ótimo. Mandem brasa nas tarefas aí e precisando de mim, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Beleza, até a próxima aula. Valeu, até, professor. gente. Tchau. David, me manda aquela questão. Tá, beleza, pode deixar. Valeu, gente. Tchau. Tchau.